convidados. Sou Alessandro, sou aqui do grupo de empreendedorismo do Senac São Paulo. Aqui junto comigo está a Valquíria, está a Camila também, que fazem parte aqui do nosso time, né? E tem o Rafael também, como ele está em férias, não pode estar aqui presente, mas nós estamos aqui, né, para fazer as honras aí, né? Estamos aí no nosso terceiro dia aí da programação relacionada à Semana Global de Empreendedorismo. Além do time EMP, também quero agradecer aqui também a todos vocês aí que estão nos acompanhando, alunos, professores, interlocutores, a toda a comunidade escolar, né, porque esse é um evento aberto, então é uma grande satisfação para nós. Quero agradecer aqui também a Lia, né, representando a comunicação do Senac também, São Paulo, e aos intérpretes, né, que estão aqui conosco essa noite. Temos aí o Tiago, que é do Senac de Registro, e teremos depois também, fazendo a dupla aí, né, dividindo com ele as atividades da noite, a Isabel, né, que é lá de Campos do Jordão, do Centro Universitário de Campos do Jordão. Então, os meus agradecimentos. Quero também já aproveitar aqui e agradecer, né, e depois eles vão ter aí as suas apresentações também, ao professor Márcio Cardoso, do Senac Cipião, né, e ao nosso querido Endel aí também, egresso, ex-aluno do Senac, empreendedor, que vai estar nesse bate-papo aqui conosco nessa noite também. Então, agradecimentos feitos, seguindo um protocolo aqui, não é? Lembrando a todos que está sendo gravada essa atividade, ok? As perguntas, nós vamos acordar aqui com vocês, que vocês podem ir colocando aí no chat, né? Que nós vamos estar respondendo também ao longo do nosso bate-papo também. O link da pesquisa, no final da apresentação, a gente sempre compartilha com vocês um link de pesquisa, até para saber o que vocês acharam das atividades, para vocês sugerirem, trazerem novas ideias. Então, isso para nós aqui do Grupo de Empreendedorismo é muito importante. Então, a gente conta aí com a cooperação de vocês estarem respondendo. É uma pesquisa bem rápida, que lá no final a Camila vai estar disponibilizando aí no chat para vocês. E além também do link da pesquisa, nós vamos compartilhar com vocês também um link também do evento, né, do último dia, que amanhã nós encerramos aí a nossa programação da Semana Global. Recados dados, né? Como falei, sou Alessandro, sou aqui do Grupo de Empreendedorismo, e com grande honra, né, temos todo um trabalho com toda a rede aqui do Senac São Paulo. E antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo da noite, né, com um tema bem interessante, né, um tema bastante que instiga muito, né, e traz muitas curiosidades, né? Então aqui a nossa ideia é ter esse bate-papo aí com vocês e vocês aproveitarem ao máximo. E é claro que um bate-papo, né, é onde a gente sempre pede a cooperação de vocês também de participarem, né? Que isso que dá um movimento aqui na nossa conversa. E a gente gosta de conversar, a gente gosta de prosear, principalmente o Márcio e o Endel aí, que promete a noite. Mas antes, então, de iniciarmos aí esse bate-papo, né, esse momento de prosa, né, é importante a gente destacar aqui que a Semana Global de Empreendedorismo ela está na sua 14ª edição, onde ela reúne milhares de organizações em mais de 170 países, né? Então é um movimento aí mundial, né, onde a gente acaba falando que é o mês todo de novembro, né, mas em especial nós aqui estamos dentro da semana que vai do dia 8 até o dia 14, né, de novembro, para debater sobre esses temas. E o foco desses temas, né, a importância é trazer para um tema que possa contribuir para o desenvolvimento econômico e social. Então, são temas bem interessantes, né, e a gente sempre procura trazer convidados também para que possam nos ajudar a entender algumas questões, trazendo dicas, trazendo algumas inspirações, enfim. Trata-se de um grande movimento, então, essa Semana Global, em que acredita que a causa do empreendedorismo é um momento onde gera, né, vários desenvolvimentos, tanto econômico e sociais, né, para transformar as nossas realidades. Então, é onde nós, enquanto pessoas, podemos empreender de alguma forma, né, e buscar recursos e ferramentas que possam nos ajudar. Então, como eu disse, durante o mês de novembro, então, milhares de atividades acontecem, né, para os diferentes públicos, não só para o grupo de alunos, professores, e sim para toda a comunidade escolar. Então, é um momento onde todo mundo tem um acesso a esta informação.
Nos últimos 4 anos, né, a Semana Global de Empreendedorismo, isso é um dado bem interessante, ela mobilizou no Brasil mais de 3,5 milhões de pessoas. Então, olha para vocês verem a dimensão, né, o impacto que a Semana Global ela representa. Além dessa informação, né, foram mais de cerca de 20 mil atividades que foram desenvolvidas durante todo esse período, o que faz a Semana Global de Empreendedorismo brasileira ser uma das maiores do mundo. E é claro, né, que o SENAC, né, não poderia ficar fora dessa semana. O SENAC já acompanha, né, nesses 14 anos a Semana Global, e é onde a gente faz todo o movimento com todas as unidades do SENAC do estado de São Paulo, e esse movimento acaba aqui gerando e impactando diversas famílias, diversas pessoas, das diversas realidades aí do nosso estado. Então, isso é muito bacana. O SENAC, né, ele participa, então, contribuindo com essas atividades, e nós aqui, esse ano, do Grupo de Empreendedorismo, montamos uma agenda que disponibilizamos para todos vocês, né? Então, como eu disse, hoje nós estamos aí na nossa terceira atividade, né, da semana, e onde nós teremos aí, né, como convidados, né, o professor Márcio Cardoso Santos e o Wendel Alves. Então eu vou pedir para eles, né, nada melhor do que eu ficar aqui falando, para eles se apresentarem, né, que eu acho mais justo. Aí vocês podem tirar 2 ou 1, quem inicia a sua apresentação. Professor Márcio, e agora? Agora... Eu acho que é você. Vamos por ordem alfabética, então, hein? Você foi muito bem. Essa saída foi boa, Wendel. Eu pensei assim, vai pela idade, aí eu ia ficar preocupado. Show de bola. Quero agradecer imensamente, né, a oportunidade de estar aqui com todos vocês, com todas. É verdadeiramente uma honra, né? É um prazerzaço mesmo, porque é a oportunidade de trocar ideias, né? De falarmos de experiências, daquilo que, por vezes, nós aprendemos muito, né? Na vivência mesmo, experimentando, tanto em sala de aula, quanto na vida empreendedora, na prática empreendedora. E estou, assim, muito feliz, muito grato, imensamente grato. E vamos que vamos. Um grande abraço para todo mundo. Eu estava vendo aqui Osasco, nossa, tem muita gente, né? Itapira. Gente, grandioso abraço, e que nós possamos, juntos, construirmos, né, esse processo de aprendizado, de experimentação, de inspiração, né? E estamos aí, vamos botar a coisa para andar mesmo. Show de bola. Obrigado. Obrigado, professor Márcio. E aí, Wendel, agora é você. Vamos lá. Geralmente eu sou sempre o último da chamada, né? Só perco para os famosos Williams, né? Mas é um prazer imenso estar aqui, né? Assim, o SENAC, de fato, é fantástico poder estar junto com vocês aqui, né? Eu me formei no SENAC, então, me apresentando um pouco para vocês, né, pessoal? Eu sou ex-aluno do SENAC, mas eu ainda me considero um aluno porque eu não paro de aprender, né? Então, aprendizado contínuo, né? Mas eu me formei em 2014 no SENAC, né? Ao longo da nossa conversa aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o Empreenda, então, que eu participei também do Empreenda. E depois, quando eu me formei no SENAC, eu me aventurei aí um pouquinho, né, nessa parte de empreendedorismo, né? Então, criei uma empresa, né, uma startup, que a gente já está com ela aí mais ou menos há uns 4 anos no mercado. Tem dado certo, algumas coisas a gente errou também no meio do caminho, e aí eu quero compartilhar com vocês aqui, né, a ideia não só da empresa em si, mas todo o aprendizado, né, que
O Márcio, por exemplo, eu não tive a oportunidade de ter ele como meu professor na época, mas eu tive outros professores que me ajudaram também a entender um pouco sobre essa questão do empreendedorismo e, de uma forma geral, sobre a questão também do digital, né? Dessa questão do, assim, agora, por conta da pandemia, acho que isso avançou muito, né? Mas isso já vinha ao longo do tempo caminhando, né? Então, acho que a gente vai trocar uma ideia aqui, vai ser um bate-papo super, super legal, né? Eu gosto de falar muito, então eu vou parar aqui para dar avanço aí, tá bom, Ale? Combinado, perfeito, é isso aí. Então, pessoal, para quem está chegando agora, né, uma boa noite aí para todos. Nós combinamos que as perguntas vocês podem registrar todas aí no chat, né? Participem, que isso dá um movimento aqui, né, para a nossa conversa, né? Isso é bem interessante. E continuem aí interagindo, que tá legal o chat, porque é uma forma da gente saber de onde estão vindo. Tem gente de muitos lugares aqui, tanto do estado quanto de outras regiões também do país, né? Então, o nosso tema de hoje, né? Fizemos aí as apresentações, seguimos um protocolo, e agora a gente já começa a bater um papo mesmo, né? Para falar dos caminhos e desafios para promover a inovação e a inclusão digital no mercado de trabalho. Que tema! E aí eu começo, né? Jogando aí uma pergunta, né? Para a gente vamos começar a bater o nosso papo, né? A prosear. Aí eu pergunto para vocês, né? Como lidar, né, com tanta inovação nos dias de hoje, né? Com base no tema que nós temos e como que a gente pode lidar com isso, né? Porque informações vêm de todos os lugares, inovação, né? Então acho que é interessante, né, a gente iniciar aqui trazendo um pouco essa questão, né? E aí começamos com quem? Márcio? Vamos Vambora. Fique à embora. vontade, vambora. É bem interessante essa questão, viu, Ale? Porque a inovação, ela é demandada, né? Ou seja, nós queremos sempre algo diferente, algo melhor, algo que resolva de uma forma mais efetiva, né, os problemas, as dificuldades. E quando nós falamos em empreendedorismo e falamos em empresas, negócios, a questão da inovação vem até pela chamada vantagem competitiva, né? Então, como que a gente obtém vantagem sobre o outro, né? Então, se nós fizermos alguma coisa diferente, e o Wendel tem uma experiência muito bacana aí, que deu origem, né, ao negócio, se tiver algo diferente em relação ao outro, entregando mais e melhor, putz, show de bola. E isso vira uma busca constante, né? Eu vejo dessa forma. Faz sentido, Wendel? Eu não sei, até dentro dessa sua pegada, que também está no digital, né? Como que rola esse trem aí? Não, com certeza. O que você comentou agora aí faz total sentido, Márcio. Eu fiquei pensando, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando assim, às vezes a gente tem aquela ideia sobre inovação como uma ideia nova, como uma ideia que não existe ainda e que eu preciso criar para ter aquele famoso eureka, né? Tive um eureka, tive uma ideia. Mas eu vejo a inovação de uma forma um pouco diferente. É uma forma, como que eu vejo, né? Você não precisa criar novamente aquilo, né? Você não precisa recriar a roda, né? Que o pessoal comenta muito, né? Você pode fazer de uma maneira diferente, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui, né? Eu gosto sempre de trabalhar com exemplos assim para que a gente consiga entender um pouquinho melhor. Mas vamos supor que o Márcio venda pão, por exemplo, tá? Para o Márcio se diferenciar, por exemplo, como um vendedor de pão, ele precisa ter um atrativo ali no pão dele. Seja um atendimento melhor,
seja um produto diferenciado, que vai ser, nesse caso, de repente, um pão sem glúten, um pão com fermentação natural e assim por diante. Então, eu vejo muito a inovação de uma forma que, assim, fazer a mesma coisa, mas de formas diferentes. De repente, com um custo menor, de repente, com atendimento melhor, né? Até me veio agora na cabeça, por exemplo, acho que muitos de vocês devem conhecer, né? O Nubank, né? O Nubank é um banco normal, mas o que ele inovou? Qual que foi a inovação do Nubank? Porque o banco, por si só, ele já existia há mais de 100 anos, né? Então, qual que foi a inovação do Nubank? Né? E aí eu acho que eu vou passar a bola, Márcio, para você, mas para compartilhar isso, né? Porque a gente precisa fazer as coisas de formas diferentes. Eu vejo a inovação dessa forma, né? Não é criar algo do zero, mas sim fazer algo diferente, seja mais rápido, seja melhor, né? Mas que gere algum valor para quem vai utilizar aquilo, né? Para quem vai de fato usufruir daquilo, né? Você concorda com isso também ou eu estou viajando aqui? Não, não, pelo contrário, é bem por esse caminho, e quando você falava, eu ficava pensando numa questão, né? De que inovação que estamos falando, né? Então, ó, de repente, a inovação tecnológica, mas aí você também traz a questão que, de repente, pode atingir a inovação em produto, né? A inovação em logística. E quando você traz a questão dos bancos digitais e pegando no Nubank, por exemplo, é justamente isso, né? O quanto que a tecnologia contribuiu para a inovação, né? É, o quanto que o cenário, que muitas vezes vem com dificuldades, possibilitaram a inovação. Possibilitaram, por exemplo, pensar em soluções que tornasse melhor a vida das pessoas, né? Então eu vejo também a inovação nessa pegada, né? Então não é inovar por inovar, porque você colocou muito bem, Wendel, a inovação ela tem que ser percebida e reconhecida por aquele que recebe. Porque senão vai ficar o inédito, né? É a ideia do inédito, fantástico, tal, maravilhoso. E só a pessoa que criou que reconhece, né? Ou idealizou que reconhece, o outro não reconhece, né? Então a inovação tem essa pegada, né? Então os bancos digitais eles surgiram não por um salto, né? Mas por um processo. E esse processo veio até pela demanda das pessoas, as dificuldades, crescimento populacional, desenvolvimento da tecnologia, evolução da tecnologia, né, problemas que tinham que ser solucionados e que, de repente, no processo anterior, eram muito lentos, né? Eu sou da época lá daquela fila que, pelo amor de Deus, ia pegar a assina, ia conferir a assinatura, bicho. Hoje a gente coloca o dedo lá, já era, né? Ô Márcio, você é da época do fax, né? Ah, Eu exato. usei, cara, eu usei muito fax, cara, por incrível que pareça, né? Eu não sei se muitos de vocês vão lembrar aqui, mas a internet, por exemplo, era a internet via pulso, né? Você lembra disso, né? Então, assim, à noite, né? De madrugada, por exemplo, era um pulso só. Então, a gente conectava na internet à noite, né? Para gastar menos ali. Então, essa inovação, e é interessante você ter comentado essa questão mesmo, porque ela pode vir a inovação, seja do produto, seja do atendimento, seja
tem vários critérios, mas eu acho que um critério que acredito que seja o principal é você estar inconformado da forma como aquilo está sendo feita, né? Eu não estar conformado, né? Eu olhar aquilo e falar assim, isso aqui pode ser diferente, isso aqui pode ser melhor, né? Porque quem gosta de ficar no banco, na fila do banco, 2 horas, 3 horas, né? Eu trouxe um exemplo, né, de banco, assim, por exemplo, mas acredito eu que tenha N, né, exemplos. Talvez, assim, até pegar o próprio exemplo do que a gente está fazendo agora aqui, né? A gente está tendo uma conferência, eu estou vendo o Alessandro de um lado, eu estou vendo o Márcio do outro, eu estou vendo todos vocês aqui, a gente está batendo um papo. Quem diria que um dia nós estaríamos aqui conversando? Né? Então, eu vejo... Não, isso é bem bacana. Eu só quero engatar aí para dar mais uma apimentada, né? Que tem uma outra pergunta aqui também. Com base nisso que vocês estão até trazendo e conversando, né? Quais os principais desafios para promover a inovação em tempos de crise, né? Que eu acho que o Wendel já começou até a entrar um pouco nessa questão, né? Então acho que é engatando um pouco aí no que vocês já estavam trocando aí, né? De informações, né? Conosco aí. E aí, quais são esses desafios, né? Para promover, né? Eu acho. Boa pergunta. Dessa vez eu vou começar, Márcio, que aí eu te puxo aí, mas eu sempre vejo assim a crise como, vamos dizer assim, não vou chamar de oportunidade, mas a gente sabe que assim, o Brasil ele tem muitos problemas, né? E por ter muitos problemas, por exemplo, acredito eu que a gente tem muita oportunidade de olhar para eles e resolver eles. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de uma crise, não é fácil, não é nem um pouco fácil, não é simples. A gente sabe das questões do desemprego, a gente sabe a questão da inflação e tudo mais, mas a gente tem que olhar para outros olhos, né? Tem que olhar com outros olhos. Por exemplo, vou dar um exemplo talvez assim, tá, Alessandro, pessoal assim, mas minha mãe. Minha mãe resolveu fazer faculdade de assistente social. Minha mãe tem 68 anos. Ela resolveu fazer faculdade de assistente social. E no meio de uma pandemia, ela continuou fazendo. E mesmo assim, ela, mesmo na dificuldade que ela tinha de, eventualmente, com o celular, com a questão do digital, ela seguiu em frente. Ela não desanimou. Então, eu vejo que é muito isso, a questão, por exemplo, da crise, né? A crise, a gente tem uma crise, por exemplo, às vezes no relacionamento, às vezes tem uma crise pessoal, às vezes tem uma crise financeira, tem uma crise econômica. A crise, ela faz parte da nossa vida, mas a gente tem que olhar com outros olhos, né? Ela tem que olhar de uma maneira que eu enxergue, que eu consiga enxergar a possibilidade de melhorar naquilo, né? Eu costumo falar que a gente tem que ter esperança de que as coisas vão melhorar, mas, acima de tudo, a gente tem que agir, né? Atitude naquilo que a gente vai fazer, né? E eu vejo muito isso, por exemplo, a questão do digital. Na pandemia ela cresceu muito, né, Ale? Mas quantos estabelecimentos assim e quantas pessoas não inovaram, né? Não começaram a fazer, por exemplo, móveis de madeira em casa, quantas pessoas não começaram a fazer pão dentro de casa e sentiram que aquilo era gostoso de fazer e começaram a vender isso pelo WhatsApp, começaram a vender isso por outros caminhos, por outros canais, né? Então, eu vejo a crise como uma forma da gente se reinventar,
né? Olhar a maneira diferente de como eu posso fazer aquilo, né? Não sei se o Márcio concorda com isso, se tem uma outra visão. Essa é uma provocação, né? Porque a crise realmente, a primeira situação da crise, vamos ser realistas, né? A gente chora, né? A gente chora, a gente esperneia, a gente fala, não quero e etc e tal. Isso é fato, nós criamos uma resistência, né? É claro que tem pessoas que criam mais resistências, outras menos resistências, enfim. E tem um ponto que, no mestrado, eu estudei gestão da criatividade, né? E um ponto do desafio, e pensando na crise e a inovação, a crise e a relação com a inovação, é a tensão que ela gera, né? E no momento em que há essa tensão, as pessoas começam ou são levadas mesmo para buscarem saídas, né? E essa busca pelas saídas vai atingir a criatividade. Tanto é que a criatividade é a matéria-prima para a inovação, né? Não tem inovação sem pessoas criativas. Sem criatividade não tem inovação. Então, um ponto aí que talvez, dentro dessa relação crise e inovação, é justamente, muitas vezes, o bloqueio da capacidade criativa, o bloqueio da criatividade, né? Então, isso, por exemplo, Wendel, que você trouxe, né, da pandemia e a corrida para o digital como a identificação de canal, por exemplo, de vendas, ou um canal de relacionamento com o cliente, exigiu das pessoas iniciativa e assumir riscos, certo? Porque, putz, eu não sei, né? Então, vai lá, busca de conhecimento. Tinha que buscar o conhecimento, tinha que buscar o aprendizado para poder fazer, né? Olha quantos elementos aí, Ale. Você jogou uma coisa aqui muito forte. Porque, putz, na crise, cara, a primeira situação é a reação, e uma reação normalmente de permanência, né? Puxa, por que está mudando? Por que as coisas estão acontecendo dessa forma? A segunda situação é, puxa, você tem que fazer alguma coisa, e fazer alguma coisa muitas vezes vai demandar a criatividade. E pela criatividade, não basta você ter esse estímulo para a criatividade, mas você identificar as suas competências e as competências que você precisa adquirir para que realmente você dê os passos, né? Então, eu vi muitos empreendedores, né, micros, pequenos empreendedores, que sofreram bastante nesse processo, por fatores históricos, né, e também pela questão de que, cara, eu preciso sobreviver. Então, você sente a dor, né? Você sente a dor, você sabe que tem que fazer e que você precisa de elementos para poder fazer acontecer, né? Então, essa pergunta ela é muito provocativa. Ela é muito provocativa porque, por exemplo, e aí voltando para você ainda que tocou na pandemia, como que é o pós-pandemia, né? Nós falamos da crise, mas de que crise, né? Então, tínhamos uma crise sanitária. A crise sanitária vai para a crise econômica. A crise econômica vai para a crise social. E aí você fala, cara, e aí? Né? E diante da crise, uma coisa que uma vez eu ouvi, nunca mais esqueço, e foi justamente lá no início, né, da pandemia, tira o S da crise e você tem o CRI, né? Então, putz, diante da crise, cria. Exatamente, eu pensei da mesma forma, viu, Márcio? E aí, até pegando um pouco aqui, Ale, a Edna fez uma Isso. pergunta interessantíssima aqui, que eu acho importante. Ela perguntou aqui quais características o profissional precisa desenvolver
para ingressar no mercado de trabalho. Isso vai muito de encontro, né, Edna? Respondendo tua pergunta aqui, isso vai muito de encontro também com o que a Valquíria colocou ali embaixo, né? Acho que a Valquíria já até meio que respondeu ali, mas era bem isso que eu ia comentar, que é um pouco assim, hoje a gente precisa buscar esse conhecimento técnico, sempre importante, mas acima de tudo, a gente ter iniciativa, né? Eu vejo, andando pela rua às vezes, eu vejo várias placas, por exemplo, né, nas lojas, de precisa de vendedor, precisa de atendente, precisa de profissional de salgadeiro, precisa de padeiro, precisa de uma série de vagas ali, né, para profissionais. Mas aí a gente para pensar, eu estou capacitado para aquela função, né? Eu estou capacitado para aquela função e, acima de tudo, eu preciso ter atitude e, principalmente, vontade de aprender. Porque, por exemplo, hoje, aí eu estou falando especificamente, por exemplo, na nossa empresa hoje, eu tenho muita dificuldade de encontrar profissional qualificado. Eu trabalho com tecnologia. Eu tenho muita dificuldade para encontrar, Edna, profissional de tecnologia qualificado. Mas por quê? Mas por quê? Não sei te falar por quê. Simples assim. Eu não sei se falta atitude, mas na minha concepção, eu acho que falta um pouco dessa fome de conhecimento, sabe? Das pessoas buscarem conhecimento, né? Quando eu comecei a desenvolver, eu virava a noite desenvolvendo, sabe? Porque eu queria entender aquilo, eu queria colocar na minha cabeça, eu queria desenvolver. Então, eu acho que falta um pouco disso, de atitude e de fome de conhecimento, né? Tem uma frase, uma vez, que todo mundo fala assim, né? Você tem a faca e o queijo na mão, né? Mas você sabe o que é mais importante do que a faca e o queijo? É a fome. Porque se você tiver fome, você vai buscar aquilo. Você entendeu? Fantástico. Então desculpa, Ale, eu me estendi aqui. Não, tá perfeito, é isso mesmo. Pode. Depois eu vou ter uma outra pergunta para você. Márcio, Tá. quer complementar aí o Wendel nessa questão que ele já puxou aí do mercado? E depois eu vou ter uma pergunta para colocar vocês ainda mais no fogo. Me aguardem. É uma delícia, tá uma delícia. Mas é isso, né? E eu acrescento aí o espírito de cooperação, de colaboração. Porque a criatividade, a inovação, ela tem alguns elementos. E entre os elementos, a relação entre as pessoas, as trocas de ideias, sabe? Eu tenho uma ideia, eu passo aí para vocês, jogo na mesa. Cara, e aí, né? O que é possível fazer, meu? Como que a gente pode, por exemplo, tornar a aula mais interessante? Sei lá, vou puxar a lenha para minha fogueira, né? Mas como tornar uma aula interessante, legal, utilizando os recursos tecnológicos? Né? O Alê, por exemplo, tem a experiência de estar, né, junto com a equipe de empreendedorismo do Senac, com tantas ideias que já pintaram, que aconteceram, etc. Putz, você sabe que surgiu um dia uma questão assim, assado. Pá. Então ele vem com a contribuição dele. O Wendel, né, no desenvolvimento, nas práticas empreendedoras, nas experiências, tal, cara, você sabe que isso é muito significativo, porque as pessoas, quando vão empreender, elas precisam ter uma base muito forte, né? Então a aula tem que ser, aí o Wendel vai trazer a contribuição. Esse processo de ter a mente aberta, né, e ter essa vontade de cooperar, de colaborar,
para a construção desse novo, eu penso que seja assim muito significativo, não é? Porque as pessoas fazem acontecer. Tem os recursos e as pessoas precisam se apropriar dos recursos, mas as pessoas precisam das pessoas, interagir, trocar, sabe? Possibilitar, não é? E às vezes as ideias não vêm, né? Por exemplo, me coloquei nesse exemplo, não vem propriamente, né, de mim, mas desse processo de construção envolvendo tantas outras pessoas, né? Exato, exato. E até contribuindo, Márcio, às vezes as ideias, por exemplo, vêm de um problema que você está passando, né? Sim, sim, sem dúvida. Geralmente vem de um problema que você está passando e aí você fica matutando aquilo, né? Você fica pensando naquilo e você fala, como que eu resolvo isso, né? E aí você, juntando com essa questão da cooperação que você comentou, a primeira coisa que você vai fazer é, vou falar para o meu amigo, vou falar para o meu professor, vou compartilhar isso com alguém. Por quê? Porque às vezes você está tão imerso no problema que a gente não consegue pensar de uma outra forma. E aí você compartilhando com a outra pessoa, você tem uma outra visão. Ela tem uma outra visão, compartilha com você e aí consegue entrar em um consenso ali para resolver aquele problema, né? Então, eu vejo muito isso, né? Eu vou até em cima dessa sua fala, Wendel, o exemplo de um estudante que ele tinha, ele morava com os avós, não é? E os avós, muito velhinhos, etc., e ele se preocupava muito, porque ele tinha que trabalhar, não tem jeito, né? E, ao mesmo tempo, ele tinha a preocupação, né, de saber como que eles estavam. E ele criou um sistema, um aplicativo, que ele conseguia monitorá-los. Ou seja, é bem o que você falou. A partir do problema que ele vivenciava, cara, outras pessoas também estão tendo esse problema, não é possível, né? E ele foi, a primeira experimentação foi com ele mesmo, né? E outros tantos exemplos, né? Muito legal. Isso é muito bacana. E o que vocês trazem, né? Eu acho que deve estar todo mundo aqui curioso e vocês acho que têm história para contar, né? Para vocês contarem um pouco, né? Como que vocês, né? Trabalham com essa questão da inovação, desse mundo digital, né? E como que ele se tornou presente no negócio de vocês, porque vocês também são empreendedores, né? Então acho que é legal vocês contarem um pouco como que é isso na prática. Porém, antes até de vocês responderem essa questão, eu só queria reforçar aqui, então, até pela fala do Wendel, quando ele traz o caso da mãe dele, né? E era uma das perguntas que eu ia fazer, mas eu acho que já ficou claro aqui que não tem idade para inovar, né? Então, nós sabemos disso. Qualquer pessoa pode inovar, buscar, né, formas. Não é isso, Wendel? Não puxando o saco porque é minha mãe, né? Assim, né? Longe disso, mas por exemplo, ela é uma pessoa que ela não sabe mexer no computador, Ale. Ela não sabe digitar. Não é que ela não sabe, ela fez um curso de datilografia há muito tempo atrás, né? Mas não avançou naquilo. Então você vê o quanto que ela teve que ter resiliência, o quanto que ela teve que se dedicar para fazer uma faculdade digital, porque se tornou digital, né? Sendo que ela não está inclusa nisso. Ela não está inclusa, ela não estava, né? Ela não estava inclusa no meio digital. Então, o quanto que ela teve que se adaptar. E aí, é claro que aí ela vai recorrer aos filhos, aos netos, né? Sempre vai ter aquela recorrência, né? Para quem pode ajudar ela de É uma a maneira. cooperação, né? De uma certa forma, é o que vocês estavam aí mencionando, né? A cooperação, o Perfeito. compartilhamento, a troca foi riquíssima aí. É um caso real. Perfeito, perfeito, exatamente. E aí a gente pode ir além, né? Eu estou vendo aqui o Everton, né?
fazendo Libras aqui, né? E eu acho isso fantástico. É isso, é a cooperação aqui, né? A gente está vendo isso ao vivo, né? E a cores. Então, é um ponto importantíssimo, né? Essa questão. E aí, por exemplo, até falando um pouco, Ale, como que a gente trabalha isso lá na empresa hoje, né? A gente contrata muito mulheres, né? Então, por exemplo, na nossa equipe, a gente tem de 6 desenvolvedores, 3 são mulheres. Por quê? Porque a gente entende que é importante a presença da mulher ali, sabe? É importante dar um toque diferente para as coisas, dar um carinho diferente, né, para as coisas que são criadas. Então, a gente passa um pouco por isso também, né? Essa inclusão também, né? Então, Wendel, o pessoal, eu ia comentar isso, a Daniele colocou aqui, né, para você falar da empresa, você só está dando as dicas e não foi direto. O que é a sua empresa, né? Para o pessoal conta um pouco aí da sua história e como que você trabalha Ah, com essas questões. não, legal, Ô, legal. Daniele. Boa pergunta da Daniele aí, bacana, bacana. Vou contar um pouquinho da história bem rápido, assim, só para não tomar muito tempo, mas basicamente o Epadoca, tá? O Epadoca é o nome da empresa, né? E como o Márcio comentou, às vezes o nome você acha que vem, né? Você que vai ter a ideia do nome, e eu vou falar em primeira mão aqui para vocês. A ideia do nome não foi minha, tá? Não foi minha. É justamente isso, né? Isso foi de um projeto do PI no Senac. Vocês, né, devem conhecer o PI, né, o Projeto Integrador. Né? Fantástico. E eu tive aula de empreendedorismo, né? Tive aula de empreendedorismo com o professor Anderson, né? E aí a gente ficou com várias ideias, assim, né? De como que seria o nome da empresa, Pandoca, Padoca, e aí virou Epadoca, né? De fato, ficou um nome ali, ficou um nome bem interessante. E o que a gente faz, né? Nós desenvolvemos aplicativo para as padarias, né? Então, nesse aplicativo das padarias, você consegue saber quando tem pão quentinho na padaria, você consegue fazer um pedido para receber em casa, você consegue fazer uma encomenda para o teu aniversário. Então, você consegue pegar cupons de desconto. Então, no final das contas, você se aproxima mais da padoca, né? Costumo falar, né? Você fica mais próximo da padoca, né? É uma empresa de tecnologia, então a gente desenvolve os aplicativos para as padarias, né? E a gente nasceu em 2017, né? Então, para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? A ideia surgiu em 2014. A gente ficou 3 anos desenvolvendo. A gente foi iniciar um negócio em 2017. Não é da noite para o dia. É importante falar isso, né? As pessoas passam muito essa ideia de que assim, olha, da noite para o dia tudo deu certo. Tudo foi mil maravilhas. Não. Não deu certo. Não foi assim, né? Eu acho, Wendel, só te pegando um pouco, tem uma pergunta aí da Luciene que eu acho que vai casar bem nisso que você tocou agora, que ela traz, né? Toda empresa é como um casamento, né? Que tem suas crises. Colocou risadas aqui. O Epadoca já passou por crises ou desafios? E se sim, nos conte como que você superou. Por isso. Luciane, perfeita pergunta. Desafio é o que não falta, tá? Desafio é o que não falta. Eu vou até contar um caso, por exemplo, que foi real. Quando a gente foi numa padaria, primeira padaria que a gente conseguiu como cliente. Mas você vai falar assim para mim, mas você conseguiu cliente já pagando? Não. Foi um cliente que a gente apostou nele.
ele não ia pagar nada. A gente apostou no sentido assim, a gente chegou lá e falou assim, olha, eu vou colocar um sistema aqui na sua padaria que você não vai pagar nada, né? Mas por quê? Porque eu quero testar o modelo que eu estou criando aqui. Começa assim, tá, Luciane? E aí, qual foi o desafio nosso? A gente tinha que instalar um programinha no computador dessa padaria. Só que esse computador estava ligado à catraca. Aquela catraca, né? Que as pessoas passam. E aí eu fui lá, muito jovem, instalei o programa, né? E aí eu peguei e falei assim, a gente precisa reiniciar aqui o computador. O que eu fiz? Reiniciei o computador. O que aconteceu? A padaria inteira parou o sistema. Parou inteira. Começou a criar fila em tudo quanto é. E o pessoal perguntando, pô, mas o que aconteceu? O que aconteceu? E eu tive que falar o quê? Não sei. Não faço a menor ideia, porque eu também não sabia mesmo. Então, isso foi um desafio, né, que a gente teve, né? O desafio do início, né? O início ali. Mas hoje, por exemplo, um desafio que a gente tem, que eu estava comentando agora há pouco, é encontrar profissional qualificado para a área de tecnologia, né? É difícil encontrar, viu, Luciane? Então, isso é um desafio que a gente tem hoje, né? Graças a Deus, crise, por exemplo, até hoje, assim, você tem crises, por exemplo, igual eu comentei, de relacionamento, crises financeiras, uma série de coisas. Graças a Deus, isso até hoje a gente não teve, mas todo dia é um desafio. Eu falo que, assim, tem dia que você acorda achando que você vai dominar o mundo e tem dia que você acorda achando que você não presta para mais nada, né? Então, é muito isso. Eu acredito que o Márcio também deva passar por isso, viu? Perfeito, fantástico. Pessoal, a Camila colocou aí também, né, o site aí do Epadoc aí no chat, então para vocês também entrarem, né? E eu vou pedir também para o Márcio aí contar um pouco, né? Bacana, Wendel, a sua história, né? A gente aqui é fã aí da sua história, né? É isso mesmo, né? As coisas não acontecem do dia para a noite mesmo. Mas depois a gente volta ainda, tem mais perguntas. Mas, Márcio, é legal você trazer um pouco também, porque o Márcio, além de professor, né? Além de fazer parte de escola de samba, e ele tem uma história incrível. Ó, criatividade é o que não falta para o Márcio, mas vamos deixar ele conversar aí com a gente. O Márcio também tem uma empresa aí, né? Uma empresa, Márcio, podemos chamar? Sim, sim, é uma empresa. Por favor, fala aí do Imperifa. A Imperifa. E é muito interessante, a ler o Wendel, porque, veja só, eu era interlocutor, né? Eu atuei muito como interlocutor por muitos anos e continuo, né? Na unidade, eu trabalho na Lapa Cipião, né? Na unidade Cipião, e o empreendedorismo sempre, né? Então, conversando e é o plano de negócios, são as ideias, oportunidades, etc. E isso acaba, de alguma forma, ou acabou aqui comigo, né? Nós saímos efetivamente da sala de aula, né? E falamos, pô, vamos experimentar, né? E esse experimento é o da inconformidade mesmo, né? É o da inconformidade. Eu, por exemplo, eu moro na Penha, né? Eu morava em Itaquera. Então, eu sempre morei na periferia. E um ponto dessa inconformidade é assim, puxa, quem tem o conhecimento e puder contribuir com a periferia, vamos para cima, né? Porque é essa a ideia mesmo, né? Como que nós podemos auxiliar, ajudar as pessoas nas periferias? E no meu caso, especificamente, pensando no empreendedorismo, né? Como que o empreendedorismo pode efetivamente contribuir com as pessoas na periferia, nas periferias? E aí surgiu, né? Junta um colega, certo? É sempre assim, né? Putz, eu tenho uma ideia, cara, será que, né? Aí você conta a ideia.
Aí a pessoa chega e fala, pô, mas é uma ideia legal, né? Na verdade, você está buscando apoio, né? Você não quer ficar sozinho, certo? Aí a pessoa fala, pô, é legal. Então vai juntando, né? Então nós juntamos algumas pessoas e em torno de uma ideia para contribuir com as pessoas na periferia e voltado para o empreendedorismo. É uma longa história, né? Assim como o Wendel trouxe, a ideia primeira, gente, confesso para vocês, não é a que está, certo? A ideia primeira foi aquela, sabe, do sentar com alguém em algum canto e contar, né? Nós tivemos um processo, e aí é bacana, aí eu gosto muito de contribuir nesse sentido, que foi o seguinte, né? Depois de um tempo, né, a Emperifa, ela não existe, por exemplo, legalmente ela tem 3 anos, não é? Mas nós já vínhamos, né, aí com o pé na estrada há algum tempo. Só que chega um determinado momento que ele é decisivo, né? É assim, cara, ou vai ou não vai, certo? Que você começa a falar, meu, aí se a ideia é tão legal, se tem propósito, né? Se é significativo para as pessoas, por que nós não vamos avançar? Né? O que está faltando? Chega um ponto que é o ponto de, meu, vamos para cima. E o ir para cima, pessoal, para nós foi exatamente buscar empresas, organizações que já atuavam nas periferias e que já tinham construído uma história, enfim, que já tinham coisas para contar, sabe? Que tinham experiências para contar. Olha que, para mim, isso foi muito significativo. Porque eu cheguei num dos sócios, né? Hoje sócio, falei, cara, é o seguinte, é o João, né? O João, Camila, a Valquíria, o Ale conhecem, enfim. Eu falei para o João, João, é o seguinte, cara, para nós efetivamente fazer acontecer, nós temos que aprender. E só aprendemos caminhando. Então nós vamos caminhar, né? Então essa é uma dica, inclusive, que eu assim gosto muito, muito, muito de falar e de passar. E o João, né, chegou e falou, putz, Márcio, mas como que nós vamos fazer isso? Cara, tem internet, certo? Tem internet, cara. Vamos digitar lá quem é que está fazendo alguma coisa para a periferia, sei lá. E vai aparecer. E quando aparecer, nós vamos entrar em contato, nós vamos ligar para esse pessoal e falar que nós temos uma ideia, estamos desenvolvendo e etc, e precisamos aprender. Tá? E foi esse caminho que nós fizemos. E aí, efetivamente, nasceu a Emperifa. Né? A Emperifa, Wendel ia ler. Foi uma ideia minha, aí eu vou puxar, né? Pô, foi uma ideia minha. Mas juntando termos, né? Juntando, o processo que eu fiz foi só de juntar, né? O EMP, de empreendedorismo, que bate também o P com periferia, perifa, Sim. né? Então, Emperifa é o empreendedorismo na periferia, né? E aí nós começamos a trabalhar nessas questões para levar o quê? Para levar o que você trouxe, Wendel, capacitação para os empreendedores da periferia, levando em consideração todo o percurso histórico dessas pessoas, né? Histórico social, histórico educacional, né? Histórico tecnológico, porque falar de tecnologia na periferia é uma coisa diferente dos grandes centros, né? E centros mesmo das grandes capitais, por exemplo, São Paulo, que tem muitas dificuldades, né? Tem muitos gargalos, tem muitos problemas. E fazer com que essas pessoas tornem melhores os negócios delas, né? Então, esse é o nosso desafio, né? Trazendo aqui que foi a Luciene? Foi a Luciene. Foi a Isso, Luciene, né? a Luciene. Os desafios. O grande desafio da Emperifa é realmente fazer cumprir o propósito.
né? Então, nós temos um propósito que é tornar melhor a vida das pessoas nas periferias, através ou por meio do empreendedorismo. Então, esse é o nosso grande desafio, fazer acontecer o tempo inteiro. E para fazer acontecer o tempo inteiro, nós trabalhamos com projetos, né? Nós buscamos financiadores. Então, aí já tem um outro desafio, buscar financiadores, pessoas que acreditem, que tenham causa e que dialoguem com as nossas causas, com os nossos propósitos, né? Então, esse é o processo, né, da Emperifa, e que nós também temos outro elemento desafiador, pensando nas pessoas da periferia, que é, por exemplo, tornar uma linguagem acessível. Porque você sabe do startupês, todo mundo sabe, né? Pá, um monte de terminologias e etc. Né? A Emperifa, por exemplo, desenvolveu um dicionário, né, de startups, e junto com uma outra entidade, enfim. Justamente para o quê? Para tornar acessível. Não adianta chegar lá e falar, gente, é o seguinte, né, nós vamos fazer acontecer MVP, sei lá, né? Pô, mas o que é isso, cara? E às vezes as pessoas já estão fazendo isso muitas vezes sem saber. Então, levar esse conhecimento, tornar acessível e fazer com que as pessoas se apropriem de tudo isso, para nós da Emperifa é o grande desafio. Mas também, né, é a nossa grande satisfação, a nossa grande alegria, porque tem pessoas que chegam para nós no final de um percurso, de uma jornada, e diz, putz, quando eu comecei, eu não sabia que eu era empreendedor, que eu era empreendedora. Hoje eu sei que eu sou empreendedor, que eu sou empreendedora. Só aí você já tem uma mudança, né, de mentalidade, de autoestima, sabe? Enfim, é muito Fantástico. bacana. Incrível, né? Parabéns, Márcio, Endel. São histórias assim inspiradoras, né? Que realmente é o que nos move, né? É o que nos faz levantar todo dia da cama e acreditar, né? Que tudo que é possível, né? Então, muito bacana esse compartilhamento aí de vocês. Só elogios. A Camila também colocou aí, pessoal, o site, né? Do Emperifa, né? Para vocês aí acessarem lá a página, conhecer melhor. Aí eu aproveito aqui uma pergunta aqui da Edna, né, da professora Edna, interlocutora nossa aqui de empreendedorismo, lá de Araçatuba, que ela está com a turma dela, o técnico em administração, que ela traz, né, e fiquem à vontade para vocês responderem, os dois, enfim. Qual é o conhecimento tecnológico básico para ingressar no mercado de trabalho hoje? E aí, qual é? Não, eu deixo para o Wendel, aí vai firme. Não, eu ia comentar, Márcia, até para até compartilhar um pouco, porque questão do conhecimento tecnológico, às vezes a gente pensa muito que é assim, eu preciso ser um engenheiro da NASA, né, para entrar no mercado de trabalho, né? Mas talvez eu vou voltar a ser repetitivo aqui, mas é só para deixar claro de que essa busca pelo conhecimento, ela é importante. E aí eu vou dar uma dica aqui, mas ela é muito assim, vai muito do perfil e do conhecimento, né, do autoconhecimento de cada um, tá? Mas, por exemplo, hoje no mercado de trabalho, quando a gente está falando de conhecimento tecnológico, hoje está faltando no mercado de trabalho desenvolvedores de sistema, né? Hoje está faltando, né, pessoal? Não temos, né? A demanda está muito alta porque a gente tem muito trabalho envolvendo tecnologia, envolvendo digital. Então, se eu pudesse sugerir
E se eu não me engano, os professores podem falar aí, né? Mas a programação já entrou na grade curricular. Estou errado, Márcio, Alê? Hein? Eu propriamente eu desconheço, mas o que eu posso contribuir, Wendel, é que a tecnologia hoje ela já faz parte de todo o currículo, de todo o processo educacional, né? Exato, exato. O que eu queria só, de repente, às vezes, quando a gente fala tecnologia, a gente abrange muita coisa, né? E talvez eu focaria em uma, que é a programação em si, né? Se eu pudesse dar uma dica aqui, a professora Edna aí, né? Se eu pudesse dar uma dica, seria aprender a programar, né? Por quê? Isso abre a nossa mente, né? Por quê? Porque você vai ter que entender de lógica de programação. Você entendendo de lógica de programação, você consegue aplicar aquilo na tua vida, né? Você vai ter que tomar decisões na sua vida que você vai usar aquela lógica. Então, aquilo você usa em tudo. E, obviamente, para desenvolver sistemas, que é onde o mercado de trabalho hoje está escasso, está precisando de gente. Então, se eu pudesse dar uma dica, né, respondendo sua pergunta, qual é o conhecimento tecnológico básico? Lógica de programação. Eu falaria hoje, tá? Posso estar cometendo um equívoco enorme aqui, porque tecnologia é muito grande, tá? Mas eu começaria por lógica de programação. E aí, assim, o próprio Senac tem diversos cursos, né, que ensinam lógica de programação. Eu sei que o Senac tem um curso fantástico que é Sistemas para a Internet, né? É um curso fantástico, não sei se é o professor Tiago Claro que ainda dá, né, o curso, mas eu recomendo. Então, assim, eu indicaria isso, tá? Lógica de programação para começar. Fantástico, Wendel. Márcio quer complementar, que depois eu tenho uma pergunta para você, Márcio. Eu Mas quero pode complementar aí. Olha, para é, você depois, Márcio. Meu Deus, eu já vou me preparando. Ó, eu tô me acertando na cadeira E aqui. já até mudou. Eu colocaria, é muito interessante essa pergunta, Wendel, e você está coberto de razão pela amplitude quando se fala em tecnologia, né? E pensando, por exemplo, a Emperifa contratou 6 pessoas e para conhecimento, tendo a necessidade de ter o conhecimento básico, né? Não vou falar de tecnologia, mas, por exemplo, do pacote Office. E foi um problema. E foi um problema, certo? Porque, tudo bem, o Word a gente se vira, não é? PowerPoint, se for o caso, a gente se vira. Aí, quando chega no Excel, meu amigo, É um né? mundo, né? Putz, e é assim, né? Em parceria, né? Nós temos uma parceria com a prefeitura, enfim, tal, e tem que fazer entregas, né? E, por exemplo, utilizando planilhas, né? Então, quando se fala mesmo nessa questão de tecnologia, é bem amplo. Por exemplo, os empreendedores, empreendedoras, com essa questão de ir para o digital, né, tiveram que ter um domínio mínimo de redes sociais. Tiveram que ter um domínio mínimo para postar, por exemplo, imagens ou fazer publicações simples, tranquilo, nas redes sociais. Hoje nós falamos no e-marketing, né, o marketing de conteúdo, né, vamos colocar o marketing de conteúdo. Putz, tem que ter um domínio mínimo, né, de tecnologia, além de desenvolver conteúdos. Então,
é bem amplo, essa questão realmente é bem amplo, bem significativo, e eu penso que está diretamente ligado com a área de interesse de cada pessoa. Porque hoje hoje você não só fala do marketing, né? Aquele marketing pessoal, físico, offline, né? Nós hoje falamos do marketing digital. Nós precisamos dominar isso e está envolvendo tecnologia, né? Então tem uma série de... É bem ampla essa questão e eu colocaria que, olha, depende aí da área de interesse. Fantástico. Muito bom, gente. Nossa, a conversa está ótima. Vocês dois, né? Nada melhor do que pessoas expert como vocês. Wendel, essa é para você aqui, olha. A professora Edna traz aqui que a aluna Tauana, desculpem, Tauana, ela comenta, né? Eu pretendo abrir um empreendimento, não na minha cidade atual, mas sim onde pretendo. Peraí, que andou aqui. Onde pretendo abrir. Peraí, acho que eu me perdi aqui. Peraí. É isso mesmo, na minha cidade atual, mas sim onde pretendo morar no futuro. E no início, o primeiro passo seria abrir uma loja virtual. Pergunta: quais os prós e contras de um empreendimento à distância? Legal, legal. Boa pergunta, boa pergunta. Eu só não vi ali que tipo de empreendimento que ela iria Né? abrir. A professora, se quiser colocar aí, professora, qual é o tipo de empreendimento, ela deve estar com a turma em sala, né? Então, a professora que está digitando. Vamos só aguardar um minutinho. A loja de calçados, Wendel. Ah, legal, 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 legal. Era isso que eu ia comentar. Eu ia até comentar que poderia ser loja de roupas, poderia ser uma loja, né, para vender bolos e tal, mas ela comentou aqui, é uma loja de calçados. Legal. Então, prós e contras, né, de vender à distância. A princípio, assim, eu começaria hoje com uma loja virtual mesmo. Por quê? Existem diversas plataformas na internet que são gratuitas para você usar, né? Você só precisa ter criatividade ali para fazer, né, a loja e tudo mais. Mas eu começaria assim, porque você não vai ter que ter um espaço físico para você criar a tua loja de calçados, porque tendo um espaço físico você tem aluguel, você tem conta de luz, conta de água, uma série de coisas. Então, esses seriam vamos dizer assim, os contras, né, de você ter algo físico, né? Vamos dizer assim, e isso seria os prós de ter algo à distância, né, no digital. Agora, vamos pensar o que talvez eu olharia aí se você for montar uma loja virtual, uma loja de calçados virtual. Você tem que ter um atendimento humanizado nessa loja virtual, né? O que eu quero dizer com atendimento humanizado? É você entender o perfil do teu cliente, né? Vamos supor que você vá atender, por exemplo, médicos. O médico, ele é um profissional que ele anda muito, né? E talvez ele precise de um calçado específico, diferentemente de uma pessoa que gosta de correr no final de semana. Às vezes, por exemplo, ela prefere um tênis que tenha amortecedor, que seja mais leve, que seja mais fácil de manusear. Então, você tem que entender o perfil de quem vai comprar o teu calçado, de quem vai comprar o teu produto, para que você consiga dar este atendimento humano, né? A gente fala muito de digital, de tecnologia, mas o atendimento humano é o melhor dos mundos. É o atendimento ali humano que eu estou falando, você não precisa estar presencialmente com a pessoa, mas é atender ele via WhatsApp,
por exemplo, né? Fazer perguntas para o teu cliente para entender assim, mas por que que você está querendo comprar o calçado da Tauana? Pode ser o nome da loja aí, né? Calçados da Tauana, né? Por que que você quer comprar? Porque você está sentindo dor no seu pé? É isso? Você anda muito? Você não anda muito? O que que você faz? Você trabalha com o quê? Né? Esses tipos de pergunta. Por quê? Você tendo esse atendimento humanizado, você vai conseguir vender o teu produto para ela, ela vai gostar e vai indicar para uma outra pessoa para você. Então, já vou até dar uma dica. Quando você vender o teu produto para ela, você já pede uma indicação de uma outra pessoa que pode querer também comprar o calçado, né? Porque aí você já vai linkando uma coisa na outra. Né? Então, os prós seria esse, né? Porque o teu custo é muito baixo, né? Para você ter uma loja virtual, né? E você consegue começar com as pessoas que já estão ali perto de você. Você já começa a divulgar para eles ali a tua loja virtual, né? Fantástico. Muito bom. Márcio, quer complementar alguma coisa? É isso aí? É isso, concordo. Certo? Muito bom. Principalmente, o toque do humano é fundamental. Uma vez eu participei de encontros, e aí teve um encontro de vendas. Falar sobre vendas, meio digital e etc., o funil de vendas. Cara, eu me senti assim, nossa, nós temos que ser robôs, né? Porque a coisa era tão mecânica, que eu falei, gente, tá faltando gente aqui. E dessa experiência que eu tive, eu falei, putz, eu juro que eu não levo para as pessoas o mecânico. Eu digo que existe um processo, mas o humano realmente ele é fundamental. E é o grande desafio. É desafiador, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Perfeito. Pode falar, Wendel, quer concluir? Eu vi que você não. Não, eu ia comentar só que a gente cria identificação, Sim. É né? aproximação mesmo, né? Aproximação, mesmo que não esteja presente, mas o fator humano é o que realmente faz a diferença em qualquer ramo de negócio, em qualquer atividade, em qualquer profissão. E é isso que nós precisamos hoje em dia, né? Seja um olhar humanizado, sejam ações humanizadas. Isso já é um grande diferencial nesse mercado, A no mundo, né? a gente sente, a gente que eu estou falando, nós seres humanos, a gente sente necessidade de conversar, a gente precisa conversar, a gente precisa compartilhar, a gente precisa entender o que a outra pessoa tem do outro lado, o que a pessoa quer. Isso faz total diferença, né? A gente tem que abrir os nossos ouvidos um pouco mais, né? E ouvir o que a pessoa está falando, né? Para depois a Ex gente. Exatamente. Tem até um comentário de um usuário, não aparece o nome aqui da pessoa, né? Mas ele complementando o que a gente estava aqui conversando, vocês dois trouxeram também muito, né? Ele até concorda, né? Foi até acho que numa das falas anteriores, que na verdade o mundo está desenvolvendo fortemente a tecnologia em todos os setores, né? Evitando usar muitas mãos de obras. Então é aquilo que a gente está falando, né? A cooperação, é o trabalho em conjunto, né? E eu acho que estamos caminhando para isso, né? Ainda falta, mas por isso que a gente está aqui, para debater esses assuntos. É o Newton. Obrigado, Newton. Aqui é tudo rápido, olha, estou adorando. Joia. Pessoal, a gente já está caminhando para o nosso finalmente, mas eu não posso deixar de perguntar para o Márcio, né? Como professor, né, Márcio? É desafiador trabalhar o tema inovação? Tem alguma dica? Porque tem mais colegas aqui, professores, nos acompanhando, mesmo que não é colega, é um educador, é um interessado no assunto. E aí, professor, como que é trabalhar esse tema em sala de aula, no dia a dia, os desafios, enfim? Nossa, é uma pergunta muito bacana. É desafiador. Eu penso que a educação, o processo, né, de ensino, aprendizagem, o seu todo, né, a sua essência já é desafiadora, já é desafiador. É desafiador também, Ale, porque muitas vezes
as pessoas nas escolas tradicionais, elas são enquadradas, não é? Então, não pode, só tem um jeito de fazer. Esse processo ele é reproduzido e muitas vezes, não é? Até a vida adulta e já em atuação profissional, as pessoas se deparam com aquilo que, olha, deu certo, se deu certo, reproduz o que deu certo, né? E quando você pensa em sala de aula e trazendo esse fator fundamental, né, que é a pessoa, você precisa possibilitar, né? Você problematiza, você estimula, instiga, para que as pessoas possam, enquanto pessoas, poderem participar, inclusive, do processo criativo, né? Para que elas possam ter a liberdade de experimentar. Experimentando e fazendo as trocas das experiências, das experimentações, que nós temos uma sala de aula muito mais interessante, muito mais com pessoas que interagem muito mais, com pessoas que descobrem o quanto que é legal ser curioso, o quanto que é legal ser curiosa, né? O quanto que é legal trazer para dentro da sala coisas que vêm fora e trazem questionando, pô, professor, pô, professora, mas e isso daqui? Eu ouvi isso, certo? Não tem, como eu, até repetindo a fala anterior, não tem inovação sem criatividade. E não tem criatividade sem pessoas. Porque a criatividade é elemento fundamentalmente humano. Nós podemos inovar, como nós falamos, em produto, em tecnologia, em processo, em gestão, em distribuição. Mas para que aconteça a inovação, é preciso ter pessoas estimuladas, é preciso ter pessoas questionadoras, é preciso ter pessoas que queiram aprender mais, que estejam assim abertas para, cara, eu quero descobrir. Nossa, isso aqui eu nunca ouvi falar, né? E não ter medo de errar, sabe? Porque é aquela coisa de, putz, você errou, é um fracassado, é uma fracassada. Não existe isso, não é? Só erra porque faz, porque experimenta. Inovação, para se chegar na inovação, leva tempo. Inovação é um processo que, de repente, depois de 10 anos, descobre que, putz, cara, abandona porque realmente não é isso, certo? E voltamos no processo da construção. É gerar uma cultura, né, Ale e o Wendel, é gerar uma cultura de pessoas que realmente sejam autônomas, tenham autonomia. E a autonomia só vem com conhecimento. E um conhecimento que não é aquele que é reproduzido, mas é um conhecimento que vem por questões, né? É um conhecimento que vem de forma estimuladora, instigadora, provocadora, colaborativa, certo? Para a gente, eu penso que em termos de educação é desafiante, mas é gostoso. É gostoso, né? E eu, Ale, Valquíria, enfim, todos nós sabemos o quanto que é gostoso, né? Esse processo. O Wendel é um grande exemplo, né? Aqui que está nesse momento aqui conosco desse processo instigador, provocador, não é? E que saiu e está fazendo acontecer, né? Criou autonomia, tem autonomia. É esse o processo que nós acreditamos. Fantástico, Márcio. Belas palavras, né? E a sua forma, né? E como você traz, assim, é bastante inspirador, não é, Wendel? Como você aí
aluno, né, um apaixonado pelo Senac, que ainda considera aluno, enfim, né, que é o que a Val escreveu aqui, né, que é fruto deste processo, que é o que o Márcio já destacou. Como que você se vê, né, nesse processo aí? Eu não tenho muito o que falar, não, porque acho que o Márcio foi perfeito nas palavras dele ali. Acho que essa liberdade e essa possibilidade que o Senac dá, que os professores dão também, né, da gente poder colocar a nossa criatividade ali, junto com os professores, a mente aberta dos professores, em querer entender por que aquele aluno está falando daquela maneira, por que ele está pensando diferente, e não ir com um aspecto de julgamento, né? Para dizer para ele que, olha, você está errado, nem não, deixa ele pensar daquela maneira, porque daquela maneira é diferente, e daquela maneira pode ser que dê certo, né? Então, eu tive muitos medos ao longo do tempo, assim, né, para saber se iria dar certo ou não. De fato, o apoio dos professores foi importantíssimo. Assim, foi mais ou menos assim: olha, se não der certo, tudo bem, mas tenta, cara, né? Tenta, porque é importante você tentar. Porque se você não tentar, você não vai saber se vai dar certo. E às vezes a frustração por você não tentar, ela é muito maior do que quando você tenta e não consegue. Você entende o ponto, né? Então, essa abertura que o Senac dá para a questão do empreendedorismo, essa mente aberta, os professores vêm, né, com o objetivo de contribuir com o aluno, de deixar ele livre para ter criatividade, isso aí é fantástico. Isso aí eu não tenho o que falar. Eu sou fruto mesmo com orgulho, né? Eu não tenho do que falar, não, né? É um caso real, né? Então não é só, é um caso real. Muito bem. E, no entanto, que está aí, agora colhendo os frutos, né, Wendel? Então, isso é muito gratificante, né, para todos, né? Muito bom, gente, excelente. Se deixar, nós vamos ficar aqui, olha, até tarde, né? Mas, como eu disse, né, nós já vamos caminhando aqui para os finalmente, né? A Camila vai compartilhar aí no chat, pessoal, o link da pesquisa, né? Respondam, para nós é muito importante, até para a gente cada vez mais trazer assuntos interessantes, melhorar cada vez mais aqui as atividades que o grupo de empreendedorismo desenvolve para oferecer sempre o melhor aí para vocês e trazerem convidados, né? Como estes aqui que estão abrilhantando aqui o nosso terceiro dia da Semana Global de Empreendedorismo, né? A Camila também vai passar o link da programação, né, de amanhã, que é a nossa última atividade amanhã, o nosso último bate-papo, vai ser um bate-papo também muito legal, com o egresso também do Senac, com o professor também da rede, onde o tema é políticas públicas, e eu com isto. Então, é um tema bastante interessante, né? Então vamos desmistificar muitas coisas, pegar muitas dicas, né? Então vai ser um bate-papo também bem legal. Então já estendo aqui, fica o meu convite aqui em nome do time EMP para vocês aí e divulguem, né? E aí para a gente finalizar, eu gostaria de ouvir, né, do professor Márcio, do Wendel, algumas considerações finais, dicas que vocês querem dar para esse pessoal que está aqui nos ouvindo agora, aqui ao vivo, e outros que vão ouvir depois as gravações, porque nós vamos compartilhar a gravação, até para os professores poderem trabalhar em sala de aula, né, e discutir, porque às vezes nem todo mundo pode estar aqui presente, enfim. Então gostaríamos aqui de dicas, alguns contatos de vocês, por mais que a Camila passou, mas se vocês quiserem passar outros contatos de rede social, fiquem à vontade. E livros, enfim, fiquem à vontade aí, né, para a gente indo aí para essa fase de encerramento. Podemos agora ir por quem? Vocês decidem. Wendel? Wendel. O Wendel, não é, Márcio? Agora é o Wendel. Eu mesmo. Então tá bom. Bom,
Não tem problema, vamos lá. Bom, eu queria agradecer, né? Agradecer o Ale, Camila, a Val, o Márcio, o Rafael também, agradecer vocês de verdade, assim, é sempre um prazer muito grande estar sempre participando do evento do Senac, assim, ó, eu participo de coração aberto e com uma vontade imensa, porque, de fato, a minha escola, assim, eu tenho uma gratidão enorme, né? Mas, assim, o que eu poderia deixar de lição, talvez, se é que eu posso deixar de lição, talvez, é, é só para vocês não desistirem, assim, do sonho de vocês, de verdade. Não estou falando da boca para fora, não, tá? Estou falando de alguém que pensou várias vezes em desistir, tá? É, e que não é fácil, tá? E que não é fácil, né? Então, por que não é fácil? Porque eu estou desde 2014 nisso, tá? Então, já se passaram 7 anos. E 2022 eu vou para 8 anos e a gente segue firme, né? Com os altos e baixos, assim como a vida é, né? Eu falo daquilo que eu vivo, mas acima de tudo, a gente precisa ter fé, a gente precisa ter esperança e a gente precisa acreditar em nós, né? De que as coisas vão dar certo, né? Acreditar também nas outras pessoas, não fica com medo de compartilhar a tua ideia, não fica com medo de compartilhar os seus medos, os seus receios, sabe? Compartilha as vitórias também, né? Importante também. E uma dica que eu queria deixar aqui também foi um livro que eu li há muito tempo atrás, é um livro do Gustavo Cerbasi, que chama 10 Bons Conselhos de Meu Pai. Se vocês puderem, depois vocês procuram na internet aí. Eu estava dando uma olhadinha aqui, acho que é R$19,90 um livro, muito bom. São 10 conselhos fantásticos. É um livro assim que eu carrego com muito carinho, gosto muito de ler livro, né? Então, se eu pudesse dar uma dica, leiam esse livro porque são ensinamentos para a vida de fato, né? E se vocês quiserem me achar nas redes sociais ali, no Instagram é walves777, né? Então, só me encontrar lá, eu vou estar por lá. Se digitar também Wendel Alves aí no Facebook, vai encontrar também no LinkedIn, né? Não é um nome muito comum, né? Então, é muito fácil de encontrar. Mas é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, de verdade. Obrigado por todo mundo que participou. Obrigado, viu, gente? De coração. Obrigado pelas perguntas também. Perguntas excelentíssimas, né? Desculpa se eu não pude responder com a maior clareza ou alguma coisa do tipo, né? Mas eu espero ter ajudado aí um pouquinho, tá bom? Obrigado. Fantástico, Wendel. Nós que agradecemos aqui. E aí, professor? Gratidão enorme, 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 né? Wendel, Ale, a equipe, né, de empreendedorismo, gratidão enorme, né, para todas as pessoas que estiveram aqui, estudantes, professores, né, empreendedores, empreendedoras, gratidão enorme. Eu quero dizer que eu tenho uma gratidão enorme pelo Senac também, porque nesse percurso, nessa jornada, né, senaquiana, nós aprendemos muito, nós trocamos muitas ideias, né, muitas experiências, muitas coisas aconteceram, e que, logicamente, muito do que eu tenho praticado, vivenciado, é fruto também dessas experiências, dessas trocas, né, dessa amizade, desse carinho tão grande que nós temos, né? Então é muito significativo mesmo.
Agora, dica é fogo, né? Uma dica, dá uma dica aí, né? Uma dica, eu estava vendo lá que a Val trouxe uma dica para captar recurso, né? Enfim, aí tem um processo também como uma dica assim geral, pensando no dinheiro, dependendo daquilo que se faça, é ter a ideia, né? Fazer uma avaliação do mercado, uma análise, né, da demanda, do público, colocar no papel, organizar e, gente, a dica é coragem, levanta, vai atrás, bate na porta. Não, bate na porta, cara. Não tem outra dica não, né? Então organiza, certo? E também não vou dizer, ó, tenha uma ideia sensacional, muito bem organizada. Cara, tem uma ideia, é possível apresentar essa ideia, tá bacana? Levanta, vai lá e bate na porta, né? Identifica aqueles que podem patrocinar, tá bom? Fantástico. Como dica aqui de leitura, eu até separei aqui a arte, né? A arte da criatividade, certo? Do Rod Judkins. Esse livro é muito bacana, porque são, sabe, pequenas experiências, histórias, historietas, né? E que de pessoas que utilizaram a criatividade e fizeram acontecer, né? De coisas que deram certo, de coisas que deram errado e que, cara, virou negócio e pessoas acabaram aí, inclusive, sendo reconhecidas no mundo, né? Então é bem bacana. E gratidão. Gratidão, gente. E da mesma forma, a Camilinha colocou aí, né, emperifa.com.br. Cliquem, né, acessem Emperifa no site, acessem Emperifa nas redes sociais. Estamos sempre muito, muito, muito abertos também para troca de ideias e principalmente, gente, para aprender, né? Queremos muito aprender. Eu sempre termino, sabe, os encontros tal, dizendo o seguinte: todos nós, indistintamente, somos luz. Deixa brilhar a sua luz. Não impeça dela brilhar. Brilhe sempre. Fantástico. O que a gente fala depois disso? Só gratidão, né? Só gratidão, só por esse momento incrível aí, né? É isso aí, Daniele, uma salva de palmas mesmo, né? A Daniele colocou aí uma figurinha aí no chat, aí que é o que representa, né? E é isso, né? É esse momento assim, que são momentos assim que nos enriquecem, que nos humanizam, né? Por mais que estejamos cada um na sua casa, né? A grande maioria, né? Mas é uma forma de nós estarmos conectados, né? E emanando, de uma certa forma, uma vibração positiva, né? De um encontro tão bacana esse, com histórias incríveis, feito por pessoas humanizadas como vocês, né? Então, é agradecer mesmo, e agradecer aqui mais uma vez, né, pela Isabel Santana, nossa intérprete aí de Libras, né, lá do Centro Universitário de Campos do Jordão, e ao Tiago também, que compartilhou aí com ela também esse momento do Senac de Registro. E é isso, gente. Agradecer a todos vocês que ficaram conosco aqui até essa hora, né? Nós vimos que tivemos aí sala cheia, isso é muito bacana, né? Tivemos um número bem expressivo de pessoas interessadas, enfim. Né? Agradecer aqui ao time, se a Val e a Cami quiserem abrir a câmera aí também, só para dar um tchau, fiquem à vontade, né? E agradecer a Lia também aí da comunicação, que ficou conosco, deu todo o apoio, né, gente? Eu acho que é isso, é só gratidão mesmo aos professores, alunos, né, por esse momento tão rico. Wender, Márcio, mais uma vez, gratidão, né? E nos vemos. E amanhã, pessoal, não esqueçam, amanhã é sexta-feira, temos um assunto bem interessante, estaremos por aqui também às 7h30, tá bom? Né? Amanhã. Gente, obrigado, viu? Uma boa noite para todos. Fiquem com Deus. Beijo, fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau.
Então, gente, obrigado. Obrigado. Dá vontade de entrar.